Programa Ponto de Vista. A Unisul TV abraça Laguna. De volta ao programa Ponto de Vista, Unisul TV abraça Laguna. 10 anos de Unisul TV. Estou conversando com o Tiago, falando sobre o turismo, sobre a história de Laguna, enfim, que teríamos assunto para muitos e muitos programas, não é, Tiago? Sim. Então, falamos da casa de Anitta, algumas curiosidades, né? Falamos da importância da Anitta para o turismo local e regional. E a igreja do lado da casa, eu acho que um grande marco é a Igreja Santo Antônio, Sim. que integra também, acredito, restaurada a partir do ano 2000, 2002, por aí. Acompanhei esse processo de restauração. A igreja foi restaurada, entregue para a população novamente, em um estado de conservação bastante interessante, merecido, né? Sim. Todo patrimônio tombado, não basta tombar, tem que salvaguardar, tem que recuperar, tem que restaurar. E a igreja é um ponto forte, é uma igreja que tem traços, né, do barroco colonial e um belo monumento no coração histórico de Laguna. A igreja é muito procurada por grupos que fazem turismo em Laguna? Sim, bastante. Eu diria que ela integra, né, esse passeio, roteiro. Esse roteiro da Poligonal do Centro. A igreja, ela tem todos os traços, como você falou, do barroco. Tem, inclusive, a curiosidade, porque Domingos de Brito Peixoto, assim que aportou em Laguna, em 1676, ele trouxe, né, o Santo Antônio com ele. Um santo de cabeça de roca? Isso. Que era oco, né? Que era oco. Só tinha cabeça. E essa cabeça ainda existe até hoje. Na casa dos Lessas? Existe ainda, guardada. Então, oriento, gosto muito da história regional. É verdade, ele trouxe um santo que tinha uma armação de madeira, com a sua capa, né? Sim. E a cabeça enroscada, que era a cabeça original, que é do século XVII. 1600, volta. Até 1700, é século XVII. Do século XVII. Essa imagem hoje faz parte do acervo de uma família. Mas por que isso? Eu acredito que é devido à irmandade, né? Na igreja existe toda a irmandade e acredito que deva ser, eu não sei se é por grau de importância, não posso estar até... Da família. Acredito que seja por isso, né? E como leigo nessa essa imagem foi substituída por outra imagem de Santo Antônio? Foi. Outra imagem, essa primeira imagem veio de Portugal? Veio junto. E a segunda imagem, a imagem que nós conhecemos? É a imagem que foi confeccionada já aqui, né? Tá. Que já mantém aqui. Na verdade, Laguna tem a nave central e 2 altares laterais, tem né? 2 altares laterais. Nas laterais seria São Miguel e São Domingos, que são 2 imagens que foram furtadas nos anos 80. Né? Então essa é uma curiosidade, uma triste curiosidade, um fato. Porque nos anos 80 se deu muito furto de imagens sacras no Brasil, né? Minas teve, Salvador. sofreu bastante. E até aquele momento a igreja não se dava conta, porque as pessoas veneravam, respeitavam, então, não vão entrar na igreja, levar uma imagem de santo, levar a coroa de uma santa, E começaram a furtar tudo isso. E aí que no Brasil se deu conta que esse patrimônio não era documentado, né? Então, em Laguna, cadê a imagem de São Miguel, a imagem de São Domingos? Não tem uma certidão, um registro, imagens sobre esse acervo, a catalogação desse acervo tão importante. E essas imagens dificilmente voltarão. Se recuperam, dificilmente se recuperam. E tem uma curiosidade na igreja, além dessas imagens sacras, eu não costumo ir muito à igreja por devoção, porque acho que a fé é uma coisa que se exercita no dia a dia em qualquer lugar. Mas eu sou apaixonada por imagens sacras. Então eu tenho algumas dúzias, talvez 3 dúzias de imagens sacras. E tem umas imagens assim específicas, né, que chamam muita atenção. O Santo Antônio é uma imagem... São Francisco. Temos uma igreja tem os santos enigmáticos, né? Tem. E importante na igreja, eu observo assim, o que tem, ela tem uma imagem importante que não é uma escultura, é uma pintura do Vitor Meirelles. Sim, que está no altar-mor, né? Assim, aquela tela... Aquela tela é importantíssima, né? É importantíssima porque, quem não sabe, né, o Vitor Meirelles é um dos grandes nomes da pintura clássica, neoclássica
catarinense brasileira, né, internacional. que estudou na Europa, né, recebeu toda a influência do neoclassicismo francês. Então tem um acervo importante na igreja e que as pessoas falam tudo isso, né? Sim. E temos a tela, eu já até ia comentar sobre isso, essa pintura do Vitor Meirelles no altar. Geralmente quando eu atendo na secretaria, que eu converso com grupos e tudo mais, eu atento para essa importância, né? Porque muitas vezes a gente vai em um local, bate o olho e não percebe, né, a importância que de repente aquela parede pode ter, né? E aquela pintura na igreja é, sem sombra de dúvidas, assim, uma das maiores peças. E tu vê, eu tenho uma curiosidade, as pessoas que vão visitar a igreja, claro, elas vão visitar um patrimônio histórico, artístico, né? Porque ela é uma igreja que tem toda uma relevância arquitetônica, tem pintura, tem escultura. Qual é o nível de entendimento das crianças, dos jovens, sobre arte em geral, sobre aspectos destacados da arquitetura, da pintura, da escultura? Elas chegam, se detêm nisso, ou é que ele passa, olhou, mas não viu bem, assim? Assim, eu atendo bastante grupos lá onde eu fico, que é a Casa Pinto de Liceia, ao lado da Fonte da Carioca. Lá, os grupos, os estudantes, eles passam por ali porque fica nesse trajeto, né, nesse roteiro histórico ali do centro. E eu converso muito com eles e eu puxo muito para as curiosidades. Aqueles ditos populares, como feito nas coxas, como a pessoa não tem ele nem beira, enfim, que vem da arquitetura, vem já de uma época mais... Vem dos escravos e dos açorianos, né? Também. Dos portugueses. Então, assim, eu puxo mais essas curiosidades. E, assim, eu fico muito feliz... Que é a cultura imaterial. É a cultura imaterial, né? Tem o pé de moleque também, né? Tem o pé de moleque também. Que então, apresenta assim... pé, tu pega, né? Pé de moleque. Na verdade, é pé de moleque. Pé de moleque. As negras faziam seus tabuleiros, botavam na janela, a meninada passava correndo e pegava o doce de amendoim. E ela chegava na janela e dizia, pé de moleque. E ficou o pé de moleque. O nome do doce ficou esse, né? Como tantos outros, né? Feito de mármore e Carrara, que era, né? Eu quero uma cópia minha igual, eu mandava esculpir em Carrara. Isso os açorianos trouxeram para cá. Tal e qual, é muito parecido, é esculpido em Carrara, parece. E virou cuspido escarrado. Que é uma coisa, uma expressão horrorosa. E que as pessoas falam e não se dão conta. Agora, o feito nas coxas muito interessante, as coxas telhas, das mulheres, né? Por isso as telhas tão irregulares, cada uma tem um formato. Uma dimensão de coxa. Então eu puxo muito essas curiosidades. É muito bom. E eu vejo muito que a grande maioria hoje das crianças, dos adolescentes, eles já sabem. E quando eles já sabem, eu fico muito feliz. Porque, nossa, que bom, está sendo resgatado nas escolas, está sendo trabalhado, ou eles estão visitando outras cidades que também tem, né? Ponto alto aqui também é a festa de Santo Antônio, que faz parte da cultura imaterial, né? Que ela se repete há 3 séculos, talvez? Quase. Porque na verdade ele acompanha o aniversário da cidade, né? Acompanha a chegada também dos primeiros povoadores, né? Comemoramos agora. Povoadores açorianos, né? Sim, não, Domingos de Brito, anteriores, fundação. Açoriano 1760, bem depois, tem razão. Hoje comemoramos esse ano 340 anos de fundação da cidade e 340 anos da festa de Santo Antônio. Então a festa tem o mesmo número de anos de idade da... Nós vamos ter que encerrar, porque é interessante se falar até dessa tradição do cristianismo, né, medieval, o cristianismo trazido pelos portugueses e espanhóis, onde se instalava a parte mais alta na cidade, a primeira coisa era delimitar um espaço para cultuar a fé, a religiosidade e sim propagar a Igreja Católica. Mas nós vamos para mais um intervalo. Tá bom. Ponto de vista, abraçando Unisul TV, abraçando Laguna, vai para o intervalo. Voltaremos em seguida conversando com o Tiago sobre turismo, arte e história de Laguna. Até daqui a pouco. Programa Ponto de Vista. A Unisul TV abraça Laguna.